Iniciou? Sim. A próxima palestra será Soraya Oliveira. Será sobre humanização da comunicação em cuidados paliativos. A Soraya é psicóloga, eu vou fazer um resumo, se me permitir. A Soraya é psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, é pós-graduada em psicologia pela PUC, pós-graduada em psicologia clínica pela Universidade de Sorbonne, na França, é formada em psicanálise também pela França, é especialista em distúrbios alimentares e obesidade pela Faculdade de Medicina de São Paulo, especialista em dor pela Faculdade de Medicina de São Paulo também, atua como psicóloga clínica nas áreas de cirurgia bariátrica, dor crônica, neurológica, oncológica, geriátrica, intensivista, doenças psiquiátricas, obesidade e distúrbios alimentares. Por favor, Soraya. Obrigada. De cuidados paliativos, já começaram no microfone. Eu gostaria de poder pensarmos um pouco sobre esse tema, comunicação. O meu tema é humanização da comunicação em cuidados paliativos. Quando a gente pensa em humanização e comunicação em cuidados paliativos, é o que estamos já fazendo aqui, nesse momento em que, um sábado pela manhã, a gente se dispõe a estarmos aqui discutindo esse tema numa mesma preocupação em como cuidar bem desses pacientes que precisam, em um momento com uma doença avassaladora, faz com que nós tenhamos um cuidado especial, pois a comunicação e a humanização é a segurança, é o vínculo, é a base de um cuidados paliativos. Então, quando nós pensamos em cuidados paliativos, aproveitando já a mesma foto que a doutora colocou anteriormente, o que significa paliativos, né? Não é fazer aquilo que alguns profissionais pensam, que é dar um jeitinho. Não. Paliativos vem de latim, palio, que quer dizer manto, cobertor, que era uma capa colocada nas costas dos cavaleiros e das cruzadas para protegê-los das intempéries. É um cuidado de proteção contra o sofrimento. Então, a natureza é a luta contra a natureza de uma doença grave, incurável, fora da possibilidade de controle e fora de tratamento, que ameaça a continuidade da vida e é uma doença progressiva que inexoravelmente vai levar o paciente à morte. Então, como pensar em tratar esse paciente que de alguma forma beira a terminalidade? Terminalidade não quer dizer tempo, quer dizer a questão que envolve o paciente estar realmente caminhando progressivamente para um fim. Então, quando pensamos no paciente em cuidados paliativos, humanização e cuidados, pensamos que o paciente tem possibilidade de ser tratado em lugares diferentes, em casa, ou em ambiente hospitalar, ou em UTIs. Então, para isso, tem que ter uma harmonização de toda uma equipe, de toda uma fala. Então, pensando no paciente em casa, o que nós temos que pensar? Inicialmente, pensando em comunicação e humanização. Um ambiente de aconchego, uma estrutura com comunicação entre a equipe que vai cuidar desse paciente, pensando em cuidadores, em médicos, em familiares, todas as pessoas envolvidas. Temos que ter uma adaptação do ambiente, porque ao ter um paciente em cuidados paliativos,
automaticamente esse ambiente tem que ser modificado, tem que ser cuidado para que aquele paciente seja bem atendido e respeitado no seu limite e no seu final, de alguma forma, uma doença progressiva avassaladora. Então, pensando o paciente sendo tratado em casa e tem a necessidade de uma evolução dessa patologia, ir para o apartamento ou enfermaria de um hospital, o que pode gerar essa possibilidade de uma enfermaria ou de um quarto? A possibilidade de redução de uma permanência de UTI. Que a permanência na UTI, querendo ou não, ela exige que o paciente mais do que um paciente em um apartamento ou num quarto. Então, no quarto, ele tem uma melhor forma de humanização e proximidade com seus familiares. Então, isso possibilita e dá a esse paciente uma segurança e humanização diante do contato das pessoas mais queridas, tão próximas, diante dessa doença que vai, de alguma forma, caminhando e progredindo e não tem como impedi-la de alguma forma. Então, a redução do paciente em apartamento reduz de forma grande o quadro depressivo, diminui os transtornos de estresse, dá mais segurança aos familiares, porque o paciente em casa, mesmo bem acompanhado, com toda a estrutura montada, às vezes os familiares se sentem desprotegidos e, às vezes, inseguros, diferentemente de quando os pacientes estão no hospital, com toda uma equipe funcionando e, em uma situação de emergência, está ali o médico, a equipe clínica, enfermeiras e todos aqueles que acompanham aquele paciente. Uma UTI. Pode ser que esse paciente tenha que ser encaminhado para uma UTI. Então, é um ambiente adequado a pacientes com maior complexidade em relação ao tratamento. Então, o paciente pode iniciar cuidados paliativos na UTI ou ser encaminhado para a UTI para cuidados paliativos. Numa UTI, ele fica mais seguro, mas nós temos que pensar do ponto de vista de humanização, que hoje em dia nós precisamos de UTIs mais humanizadas. Nós precisamos de profissionais mais treinados, mais capacitados do ponto de vista de comunicação. Como nós pensamos aqui, Tipo assim, nós temos 15 minutos para falarmos rapidamente daquilo que pensamos sobre cuidados paliativos. Então, nesses 15 minutos, nós pensamos que em 15 minutos nós podemos salvar uma vida. Então, nós vemos os médicos de um lado para o outro, correndo para lá e para cá, sai do UTI e entra na UTI. Porque nós percebemos que ainda, infelizmente, não temos lugares adaptados para darmos notícias difíceis, para falarmos de situações dramáticas. Nós precisamos de pensar que comunicação significa sonorização, gesto, toque, o banho, escovar os dentes, o falar, tudo é uma comunicação e uma humanização. Mas o que nós percebemos hoje na nossa realidade, que as notícias são dadas em corredores, as falas são rápidas, e nós temos que preparar os nossos profissionais para que sejam, de alguma forma, mais humanizadas. Existe por trás daquele paciente entes queridos que estão ali sofrendo, respondendo por um paciente que não se preparou, de alguma forma, para morrer, que está incapacitado para dizer o que quer, que está incapacitado para dizer qual evolução ele gostaria que fosse feita. Por isso, eu, pessoalmente, quando tenho pacientes assim, e quando eu sei diante de um diagnóstico grave, eu proponho para que ele discuta antes com a família e decida junto ao seu médico e junto ao seu advogado que ele tem o direito da lei de fazer um testamento vital, para ver o que ele quer que se faça nessa continuidade, nessa progressão de uma doença incurável, intratável, embora possa ser amenizada com os cuidados paliativos. Então, a comunicação é fundamental. Foi feito um trabalho com 211 pacientes oncológicos em cuidados paliativos na Califórnia, onde apenas 1/3 dos pacientes sentiram-se completamente ouvidos e compreendidos. Então, se nós pensarmos em 211 pacientes, é muito pouco, 1/3% que se sentiram compreendidos. Então, isso é grave. A nossa comunicação ainda está precária. De alguma forma, que vimos em poucos lugares os pacientes se sentem confortáveis e seguros junto aos seus familiares ou pessoas queridas. Pensando, então, que o restante se sentiram com sofrimento emocional, insegurança, medo de longevidade.
Quem não tem medo de longevidade diante da dor, diante de algo incurável e intratável? Então, temos que pensar ainda que a descoberta reforça a necessidade de comunicação em doenças graves. A medicação existe, todas as maneiras, a tecnologia ajuda, né? Temos várias condições, mas a dor, o sofrimento, ela chega com a doença. O sofrimento, ele grita, ele tem tons diferentes. Os tons do sofrimento, eles vão além da medicação. Os tons, quando o sofrimento é físico, ele grita, ele pede socorro. Ele pede a necessidade emergencial de alguma demanda, de alguma coisa que socorre imediatamente. Nós temos também o sofrimento psíquico, que o paciente começa a questionar: por quê? Por que eu? Então, vários questionamentos vêm. Como um livro, como uma novela, como um filme, tem início, meio e fim. E o paciente está chegando ao fim da sua história. Como escrever essa história sem questionar os porquês? É a hora do perdão, é a hora da compreensão, é a hora do sofrimento espiritual. É o encontro, normalmente, nesse momento que as pessoas questionam Deus, questionam o porquê, pedem a oração, pedem socorro ao lado espiritual. Então, temos que pensar que cuidados paliativos envolvem atores da comunicação. Comunicação entre todos os profissionais da UTI, comunicações entre familiares de UTI e equipe multidisciplinar, e compreensão e comunicação entre equipe familiar, e no meio temos um paciente sofrendo. E o que fazer? O desafio da comunicação envolve uma multicomplexidade de assistência, uma estabilidade de evolução clínica, uma estabilidade emocional familiar, um ambiente de incertezas, intervenções, tecnologia interferindo na humanização. Porque hoje, com a evolução clínica em computadores e tudo mais, diminuiu a comunicação entre os profissionais. Então, é muito importante nós pensarmos que humanização e comunicação, neste momento da vida, nós não podemos esquecer que, mais que a ciência ofereça, estamos no fim da vida. Então, familiares, eles pedem socorro, eles pedem prestação de informações precisas, precisa estabelecer aproximação com esses familiares, dar espaço para que eles falem, percepção de que eles sabem sobre a doença, explorar a reação desses familiares, colocar à sua disposição, não omitir dados, conscientizá-los do estado atual do paciente. Então, adequar a linguagem no mesmo nível. Os familiares não querem saber de palavras técnicas, eles querem saber o que de fato aquele paciente tem. Seja simples ao falar, seja direto, seja humano. Entender a enfermidade do paciente é muito importante para o familiar. Respeitar o papel de cada profissional da equipe multidisciplinar. Alinhar diálogos, que a gente vê normalmente na nossa prática que não há um alinhamento dos diálogos. Precisamos alinhar os diálogos entre enfermagem, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, toda a equipe ligada, fisioterapeutas a um paciente de cuidados paliativos. O que percebemos que temos uma lacuna na prática diária entre profissionais envolvidos e familiares e pacientes. Então, profissionais precisamos hoje criar estratégia de união, organização da equipe multiprofissional com gestores para escuta das necessidades familiares, profissionais e pacientes. Precisamos ampliar relações interpessoais, valorização da comunicação verbal ou física, centrado nas dores de pacientes e cuidados paliativos, familiares e equipes multiprofissionais envolvidas. Então, comunicação é relação. Não se faz, portanto, não se reduz, portanto, ao ato de falar simplesmente. Comunicação envolve tudo o que está ligado a um paciente, ao paciente que está no seu leito e está em cuidados paliativos. Então, comunicação vai do som a toda a medicação que envolve o paciente. Então, sugere-se, Buckman sugeriu que a comunicação de notícias difíceis aos pacientes é uma habilidade, não um dom divino, mas que pode ser ensinada e compreendida por todos, como parte vital do trabalho de cuidar dos doentes. Então, mesmo aqueles que tenham certas dificuldades,
Passe para outro colega que tenha mais facilidade de comunicação, embora isso possa ser aprendido. Sentir-se ouvido e compreendido é a necessidade da humanização e comunicação do paciente em cuidados paliativos para o paciente e seus familiares. Eu agradeço pela atenção. Obrigada a todos.